Olá, gente do sétimo, tudo bom? Vamos lá para uma semana. E hoje a gente vai dar um pouco de continuidade da aula anterior. A gente vai falar sobre o tráfico negreiro, né? De uma forma bem mais resumida. Vamos lá? Lembrando que essa aula é para o sétimo A, B e C, né? As aulas que a gente vem preparando, né, que eu estou preparando, é um pouco diferenciada da sala de aula, por exemplo. É, Na sala de aula, geralmente, quando a gente leva os vídeos, os slides, sempre são tópicos e a gente vai falando, né? Como eu entendo que é bem mais cansativo a videoaula, né? Por mais que a gente às vezes ache que é mais fácil, mas não é. Eu estou trazendo os slides com mais conteúdo. Eu não sei se está sendo bom para vocês, está dando para vocês compreender. Por isso que é importante vocês sempre me responderem, tá bom? Parabéns aos alunos que fizeram a atividade da semana passada, né? Isso. E quem não fez, corre lá, ainda dá tempo. Qualquer dúvida chama no privado. Então, eu vou começar aí com essa imagem, né? A gente vê aí do lado direito, a gente tem o continente africano e a América, a gente tem um navio e a gente tem várias rotas que são essas linhas em vermelho, né? Aqui em cima do nome tráfico negreiro, a gente tem os navios, como era o compartimento destes navios que traziam os escravos para a América, portanto portuguesa quanto espanhola, né? Nesse próximo slide eu trago para vocês a imagem, né, de um porão muito famoso. Essa imagem tem geralmente todos os livros de história. E isso aqui era um porão de um navio, né, negreiro. E a gente percebe que tem crianças, que tem mulheres, que tem homens, que tem adultos, né? Então era tudo misturado. Tráfico negreiro. O tráfico representa a fase em que os negros africanos foram trazidos da África para serem escravos aqui na América. O comércio de negros africanos como escravos foi uma prática, uma das principais atividades comerciais dos países dominantes no período de 1501 a 1867. Então a gente lembra que 1500 foi o então descobrimento do Brasil, né? Então a partir de 1501 começa esse tráfico, que foi bastante lucrativo, né? Na imagem a gente está vendo a comercialização desses escravos nessa imagem no Rio de Janeiro, né? O comércio, África e América. A prática era gerenciada por 6 nações, né? Quem dominava era a Inglaterra, Portugal, França, Espanha, Países Baixos e Dinamarca. A justificativa comercial para sustentar a exploração de escravos africanos era que somente os escravos seriam possível manter os baixos preços de produtos como açúcar, arroz, café, anil, fumo, metais e pedras preciosas. Então se utilizava da mão escrava porque só precisava alimentar, né? E uma alimentação muito precária, não se pagava mão de obra. Então por isso que sustentava por muito tempo esse tráfico e essa mão de obra escrava. O tráfico negreiro foi responsável pelo deslocamento forçado de 12,5 milhões de pessoas da África, e calcula-se que um terço foi para a América Portuguesa, né, onde Portugal dominava, colonizava. Esse foi o maior deslocamento involuntário de pessoas durante toda a história, né? Um total de 12,5% não conseguiram contemplar a travessia, porque morriam ainda nos navios, devido às más condições de higiene, que permitiam a proliferação de doenças e aos castigos aplicados para coibir revoltas. Então, boa parte dessa população morreu antes mesmo de chegar em solo americano, né? Essa prática comercial da escravidão se constituiu no mais importante objetivo de interação entre os europeus e africanos, antes afastado pelo poderio do mar. A descoberta do Novo Mundo possibilitou a ampliação da produção de diversos produtos requisitados pela Europa. Contudo, a mão de obra disponível era insuficiente. As populações indígenas encontradas no novo território, a gente já falou aqui em outras aulas, né? Mesmo permanecendo cativos, entraram em colapso em consequência do extermínio físico e das doenças de certos territórios, as doenças trazidas pelo homem branco, assim a gente chama, né? Já os imigrantes livres ou mesmo os prisioneiros enviados de maneira forçada para a América nunca foram suficientes para preencher as necessidades de produção. A gente tem que lembrar que era uma colônia de exploração, então tudo que era produzido era enviado para a metrópole.
nesse caso a gente está falando do Brasil, enviado para Portugal. Foi o trabalho forçado e não remunerado do africano que garantiu ao consumidor europeu acesso aos metais preciosos, açúcar, café e outros produzidos nas colônias. Escravos africanos. A explicação para o uso da mão de obra africana forçada nas colônias é alvo de diversas correntes de pesquisas históricas. No início, justificava-se que os negros eram inferiores, que haviam perdido uma guerra e assim poderiam ser escravizados, por esse simples exemplo, né? Esse fato. Também houve a crença que o negro africano foi escravizado porque o índio não deixou se escravizar, ou porque morreu de doenças trazidas pelos colonizadores. A escravidão era uma instituição presente nas sociedades africanas, mas não tinha fins comerciais e representava a dominação do poder dos mais fortes sobre o mais fraco. Sobre essa característica no continente africano, a gente falou na aula anterior, né, como se ocorreu, e a gente falou sobre alguns impérios, estão lembrados? Nos meandros das sociedades africanas, o domínio europeu também foi favorecido pelos africanos que vendiam escravos para os colonizadores, né? Isso aqui já é um resumo da aula anterior. Os inimigos eram a única mercadoria que eles tinham para oferecer, e assim poder comprar os valiosos objetos trazidos pelos europeus. Em posse de vigorosa tecnologia náutica, os europeus transportavam os africanos de maneira forçada até o outro continente e lhes negavam o direito à própria vida. Estes eram entregues aos futuros proprietários nas fazendas de açúcar e café, principalmente açúcar e café. E quando a gente fala de açúcar, a gente está falando da capitania de Pernambuco, né, que teve vários engenhos, que até hoje tem no nosso estado. Né? Então a gente pensar que o escravo, né, o africano, ele foi tratado como objeto. Né? Ele era como se ele não tivesse vida, ele era um objeto apenas de trabalho. As rotas, né? Falar um pouco sobre as rotas desse tráfico, como era que eles chegavam, quais os principais lugares que eles desembarcavam aqui. Os escravos cativos foram transportados por diversas rotas saindo da África. Antes mesmo do início da exploração comercial em larga escala, havia rotas para a Europa pelas ilhas do Atlântico e Mar Mediterrâneo. Estes teriam sido os primeiros a partirem forçadamente para a América para trabalhar nas plantações de açúcar. O setor açucareiro absorveu 80% dos negros retirados da África, que foi, feito eu falei, principalmente Pernambuco, Nordeste, né? Havia dois pontos, o norte, de expedições que partiam da Europa e da América do Norte, e o sul partindo do Brasil. Os portos que mais recebiam negros estavam localizados em Rio de Janeiro, Salvador e Recife, né? Na Inglaterra destacam-se Liverpool, Londres e Bristol. Na França, na cidade de Nantes, era um importante local de venda de escravizados. Juntos, esses portos foram responsáveis por receber 71% dos escravos. Os principais pontos de partida na África estavam localizados em Serra Leoa, né, Costa do Ouro e a África Centro-Ocidental. Eu trago aqui esse mapa, né, que fala sobre essas rotas. Então a gente observa aqui, principalmente duas rotas vêm do Brasil, né, que é essa Costa do Ouro, Golfo do Beni, né, e principalmente mais a gente vê uma seta bem mais maior, né, então quer dizer que uma rota bem mais intensa com o Brasil foi a África Centro-Ocidental. Estão observando essas setinhas azuis? O Oceano Índico, o comércio atlântico, não era o único tráfico de escravos africanos. Já no século I depois de Cristo, eram trazidos escravizados pelo deserto do Saara, vindo da costa oriental africana. Esses cativos tinham como destino a escravatura no norte da África, no Oriente Médio, né, no Médio Oriente, para o qual seguiam viagem através do Oceano Índico. A maioria desse comércio estava nas mãos dos mercadores muçulmanos, que abasteciam os reinos muçulmanos com escravos para os serviços domésticos, principalmente. Proibição. Quando é que vai ocorrer essa proibição? A gente vai lembrar de outros fatos históricos que a gente já viu aqui nas nossas aulas. A proibição do tráfico de escravo começou na própria Europa,
após o início de uma batalha ideológica. Há historiadores, né, alguns colegas meus aí, contudo que apontam que os elevados preços de mão de obra escrava, como justificativa para o fim da exploração, em um período de crescente industrialização. Os debates para o fim do tráfico negreiro começaram na Inglaterra, mesmo com os lucros, né, da prática eram uma atividade muito lucrativa. Em 1807, o tráfico de negros foi considerado ilegal pelos ingleses, né, e no mesmo ano pelo governo dos Estados Unidos. O governo da Inglaterra passou a coibir diretamente o tráfico a partir de 1810, empregando 10% da sua esquadra marítima na interceptação de navios negreiros, né, para combater esse tráfico. No Brasil, como ocorreu esse tráfico? Né? O Brasil foi responsável por 40% do comércio de negros para exploração de mão de obra escrava, né? Dos que cerca de 12,5 milhões de pessoas exploradas, 5,8 desembarcaram no país, segundo alguns estudos, então foi muita gente. Né? O comércio na era colonial começou em 1560, como maneira de garantir trabalhadores na monocultura do açúcar. Né? A demanda era elevada e em 1630 o Brasil era o principal fornecedor de açúcar para a Europa. Infelizmente, a gente tem esse fato no nosso país. Até mais. Né? Qualquer dúvida, sempre chamar no privado, colocando nome. Tá ok? Um abraço para vocês e até mais.